Você já sentiu que Deus errou de endereço quando te chamou? Sabe aquela sensação de que você é uma fraude? Que a qualquer momento todo mundo vai descobrir que você não é tão forte, tão capaz ou tão inteligente quanto parece? Talvez você olhe para os seus desafios hoje menos as dívidas, os problemas no casamento, a pressão no trabalho e a única vontade que você tem é de se esconder, cavar um buraco e sumir. Se você já pensou, eu sou pequeno demais para essa guerra? Ou por que Deus não escolheu alguém melhor? Então a história de hoje é o seu espelho. Nós não vamos falar de um super-herói que nasceu pronto. Nós vamos falar do padroeiro dos ansiosos. O homem que pediu sinal 3 vezes porque não confiava na própria sombra. Gideão. O homem que começou sua história no fundo de um buraco, mas terminou liderando uma nação. E a pergunta que o Espírito Santo quer te fazer nos primeiros minutos deste vídeo é: o que você está fazendo escondido aí no lagar? Ajeite sua postura agora. Respire fundo, porque Deus vai descer no seu esconderijo para te chamar pelo nome que você tem medo de usar. Para entender Gideão, você precisa entender o medo. Israel vivia um filme de terror. A Bíblia diz em Juízes 6 que toda vez que Israel plantava, os midianitas vinham como gafanhotos e destruíam tudo. Imagine você trabalhar um mês inteiro, suar a camisa, e no dia do pagamento, alguém vir roubar tudo. E não só roubar, mas queimar sua casa e matar suas ovelhas. Isso acontecia ano após ano. 7 anos de humilhação. Israel estava psicologicamente quebrado. O povo não morava mais em casas, morava em cavernas. O medo faz isso com a gente. Ele nos tira da posição de filhos e nos coloca na posição de fugitivos. Quantos homens estão me ouvindo agora e vivem em cavernas emocionais? Você vai para o trabalho, sorri, mas por dentro está acuado com medo do futuro, com medo de falhar, com medo de não conseguir prover para a família. É nesse cenário de caos que a câmera foca em um homem, Gideão. Mas onde ele está? Ele não está treinando espada. Ele não está discursando. Ele está malhando trigo no lagar. Preste atenção na ironia visual aqui. Lagar é lugar de pisar uvas. É um buraco no chão. Trigo se malha na eira no alto de um monte para o vento levar a palha. Malhar trigo no buraco é o trabalho mais ineficiente e miserável que existe. Você bate no trigo, a palha sobe, bate na parede e cai de volta no seu olho. É sufocante, é poeira, suor e escuridão. Por que ele estava lá? A Bíblia diz para o salvar dos midianitas. Gideão estava trabalhando, sim, mas estava trabalhando movido pelo pânico. Ele representa você, que trabalha 14 horas por dia não por propósito, mas por desespero. Você que se esconde atrás de um cargo, ou atrás de uma piada, ou atrás de um vício, porque tem medo de levantar a cabeça e ser atacado. Gideão olhava para si mesmo e via um sobrevivente. Ele pensava, se eu ficar quieto aqui, ninguém me vê, ninguém me machuca. Mas o problema de se esconder é que o seu destino não cabe dentro de um buraco. E foi ali, no meio da poeira, sujo, cansado e frustrado, que ele ouviu passos. Ele não sabia, mas a caverna da depressão dele estava prestes a virar o palco do maior encontro da sua vida. Imagine a cena. Gideão está sujo de terra, olhando para os lados com medo de ser visto, o coração acelerado. De repente, um anjo do Senhor aparece sentado debaixo do carvalho. A primeira frase que o céu fala para Gideão, depois de 7 anos de silêncio, é chocante. O anjo não diz, oi medroso, nem Gideão, que vergonha, sai desse buraco. O anjo diz, o Senhor é contigo, homem valente. Pare tudo. Valente? Se eu ou você estivéssemos lá, teríamos olhado para trás para ver com quem o anjo estava falando. Porque Gideão era tudo menos valente naquele momento. Ele era um homem derrotado, escondido, operando na clandestinidade. Aqui está o primeiro segredo para destravar a sua vida. Deus nunca fala com o seu eu presente. Ele fala com o seu eu profético. Deus não chama você pelo que você está sentindo. Ele chama você pelo que Ele criou. Você se olha no espelho e diz, fracassado. Deus olha e diz, conquistador. Você diz, ansioso. Deus diz, príncipe da paz. Você diz, solitário. Deus diz, amado. Gideão deve ter pensado que era uma piada de mau gosto. A dissonância cognitiva foi tanta que ele não conseguiu aceitar o elogio. Ele rebateu imediatamente. E a resposta de Gideão é a resposta de muitos de vocês que estão me ouvindo agora. É a voz da amargura. Gideão respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Veja a honestidade brutal dele. Ele não fingiu santidade. Ele jogou a dor na mesa. Se Deus é bom, por que eu tô falido? Se Deus cura, por que minha mãe morreu? Sei desafio, porque fui traído. Gideão estava dizendo, não me venha com papo de valente quando a minha realidade é de derrota. Não me venha com teologia bonita quando a minha geladeira está vazia. Talvez você esteja nessa fase. Você vai à igreja, ouve que Deus é fiel, mas volta para casa e a realidade grita o contrário. E essa dúvida gera uma paralisia. Gideão estava paralisado pela decepção.
Ele achava que Deus o tinha abandonado. Desamparou-nos o Senhor e nos entregou nas mãos dos midianitas. Mas preste atenção no que acontece agora. É fascinante. Deus não responde à pergunta de Gideão. Deus não dá uma aula de teologia explicando o porquê do sofrimento. Deus não pede desculpas. O texto diz que o Senhor olhou para ele. Não foi o anjo, foi o próprio Senhor, aquele olhar penetrante que vai no fundo da alma. E Deus mudou o assunto, ele não discutiu o passado. Ele definiu o futuro. O Senhor disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel. Espera aí, que força? Gideão estava tremendo. Gideão estava reclamando. Gideão estava escondido. Onde Deus viu força ali, Deus viu força na indignação dele. Enquanto os outros israelitas aceitavam a escravidão passivamente, Gideão estava lá, malhando trigo, tentando sobreviver, questionando, buscando respostas. A sua raiva contra a situação é um sinal de que você não nasceu para aceitá-la. O seu inconformismo é a matéria-prima do seu milagre. Deus diz: essa força que você está usando para reclamar, use-a para lutar. Eu estou te enviando. Mas a síndrome do impostor ataca novamente. Gideão dá mais uma desculpa: Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. E eu o menor na casa de meu pai. Honra a lista do nãos que ele tinha pronta. Problema financeiro, família pobre. Problema de status, sou o menor. Problema de autoestima. Quantas vezes Deus te dá uma ideia, um projeto, um sonho, e você saca a sua lista de desculpas? Não tenho dinheiro, não tenho faculdade, sou muito velho, sou muito novo, né? Você define o seu tamanho pelo seu extrato bancário. Deus define o seu tamanho pela presença dele. A resposta de Deus para a insegurança de Gideão foi curta e grossa: porquanto eu hei de ser contigo. A matemática do céu é simples. Você zero mais Deus infinito é igual a maioria absoluta. Gideão não precisava ser forte. Ele só precisava ser o invólucro de um Deus forte. Mas antes de salvar a nação, Gideão precisava passar no primeiro teste. E não era matar midianitas. Era matar a idolatria dentro da própria casa. Deus disse: ok, Gideão, você aceita o chamado? Então a primeira missão é no quintal do seu pai. Você esperaria que depois de ser chamado de valente, a primeira missão de Gideão fosse pegar uma espada e correr para o acampamento dos inimigos, certo? Errado. Deus tem uma lógica militar diferente. Antes de te dar vitória na rua, ele exige ordem na casa. Naquela mesma noite, Deus disse a Gideão: derruba o altar de Baal que é de teu pai, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. Consegue sentir o peso disso? O problema não eram apenas os midianitas lá fora. O problema era a idolatria lá dentro. O pai de Gideão, Joás, tinha um altar dedicado a um Deus falso no quintal de casa. A cidade inteira ia lá adorar. Deus estava dizendo: Gideão, você quer libertar Israel? Comece libertando a sua família. Comece quebrando os ciclos errados que você herdou do seu pai. Isso toca numa ferida profunda de muitos homens. Às vezes nós queremos prosperar, queremos ser grandes lá fora, mas dentro de casa toleramos altares de destruição. Talvez o seu altar de Baal não seja uma estátua de pedra. Talvez seja o vício em pornografia que ninguém vê. Talvez seja a desonestidade nos negócios que seu pai te ensinou a ser normal. Talvez seja o jeito agressivo de tratar a esposa que você copiou do seu avô. Deus disse: derruba, não negocie, não pinte o altar de outra cor. Derruba. Você não pode vencer o inimigo público se estiver de mãos dadas com o inimigo oculto. Gideão teve medo? Claro que teve. A Bíblia ela é transparente. Diz o texto: porém temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Eu amo isso. Gideão não virou o Capitão América instantâneo. Ele ainda estava com medo. Ele fez de noite, escondido, mas a lição aqui é poderosa. Coragem não é a ausência de medo, é obediência apesar do medo. Deus não se importou que ele foi à noite. Deus se importou que ele foi. Imagine a cena. Madrugada. O silêncio. O som da picareta batendo na pedra. Poque, poque. O barulho da madeira do poste idolo rachando. O coração de Gideão saindo pela boca. Cada batida podia acordar a cidade. Se pegassem ele, era a morte certa. Mas ele continuou batendo até o altar cair. E no lugar das ruínas, ele levantou um altar ao Senhor e sacrificou o boi. Você precisa ter essa madrugada na sua vida. A madrugada da decisão. Aquele momento em que você deleta os contatos que não deve ter. Aquele momento em que você joga fora a bebida. Aquele momento em que você chama a sua família e diz: a partir de hoje, essa casa muda de direção. A partir de hoje, aqui não entra mais isso. Doi Meadow. Mas é o início da sua liberdade. Amanheceu. O escândalo estava armado. Os homens da cidade acordaram e viram seu Deus despedaçado no chão. A fúria tomou conta. Eles bateram na porta de Joás gritando:
Tira para fora o teu filho Gideão para que mora, pois derribou o altar de Baal. Gideão agora estava encurralado. A multidão queria linchá-lo. Mas veja o que acontece quando você se posiciona por Deus. Deus muda o coração de quem está ao seu redor. Quem saiu para defender Gideão? O próprio pai, Joás, o dono do altar destruído. Joás olhou para a multidão e disse uma das frases mais lógicas da Bíblia: contendereis vós por Baal? Sei Elideias, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Em outras palavras, se esse Deus fosse real, ele teria se defendido. Se ele precisou que vocês o defendessem, ele não serve para nada ou Raul Milega. A obediência de Gideão libertou o pai dele. Quando Gideão teve a coragem de quebrar o ciclo, o pai dele acordou da cegueira espiritual. Você tem medo de desagradar sua família ao seguir a Cristo de verdade? Você tem medo de ser chamado de fanático? Não tenha. A sua firmeza é o que vai salvar a sua casa. Alguém tem que ser o primeiro a dizer chega. Alguém tem que ser o Gideão que quebra a maldição hereditária. E esse alguém é você. Naquele dia, Gideão ganhou um novo nome: Jerubaal, que Baal contenda contra ele. Ele deixou de ser o medroso do lagar para ser o homem que desafiou o inferno e sobreviveu. Sua reputação mudou. Agora, ele estava pronto para a guerra de verdade. Mas Deus olhou para o exército que Gideão reuniu e disse: ainda tem muita gente. O próximo teste não seria sobre coragem, seria sobre matemática. E a matemática de Deus é assustadora. Gideão tocou a trombeta. O Espírito do Senhor o revestiu, e para a surpresa dele, 32.000 homens responderam. Imagine a confiança de Gideão voltando. Ele pensou: agora vai, tenho um exército. Tenho 32.000 espadas. Agora eu tenho chance contra os midianitas. O ser humano ama números. A gente se sente seguro quando vê a conta bancária cheia, quando tem muitos seguidores, quando tem muitos amigos. Nós confiamos na estrutura. Mas Deus olhou para aqueles 32.000 e disse a frase mais ilógica da história militar: muito é o povo que está contigo. Como assim, muito? Os midianitas eram 135.000. A matemática já era ruim 4 contra 1. Mas Deus não estava preocupado com a derrota de Gideão. Deus estava preocupado com o orgulho de Israel. Deus disse: para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Aqui está um princípio espiritual perigoso. Deus prefere que você seja fraco e dependente do que forte e arrogante. Se você vencer com a sua força, você vira o seu próprio ídolo. Então Deus ordenou o teste da honestidade. Quem for medroso e tímido, volte para casa. Gideão deve ter pensado: vai sair meia dúzia. Mas a Bíblia diz que 22.000 homens deram meia volta e foram embora. Imagine a cena: a poeira subindo, as costas dos soldados se afastando, Gideão vendo 70% do seu apoio indo embora na hora que ele mais precisava. Talvez você esteja vivendo esse momento de subtração. Amigos que foram embora, sócios que desfizeram a parceria, portas que se fecharam, dinheiro que sumiu, e você está desesperado perguntando: Deus, como eu vou vencer com menos? Deus está respondendo: eu estou tirando o que é peso morto. Eu estou tirando aqueles que só fariam volume, mas não tinham propósito. Deixe ir. Eu não preciso de multidão, eu preciso de compromisso. Sobraram 10.000. Gideão respira fundo. Ok, 10.000 guerreiros corajosos. Ainda dá para lutar. Deus diz: ainda é muito, agora parece loucura. Deus manda descer as águas. O teste final. Aqueles que se ajoelhassem para beber descuidados, focados na própria sede, seriam dispensados. Aqueles que levassem a água à boca como cão, alertas, vigilantes, prontos para a batalha, seriam escolhidos. Resultado: 300 homens. De 32.0 para 300, isso é menos de 1%. Gideão olhou para o vale. Lá embaixo, 135.000 midianitas e camelos inumeráveis como a areia da praia. Lá em cima, 300 homens. A proporção agora era de 450 inimigos para cada uma israelita. Humanamente, suicídio. Espiritualmente, o cenário perfeito para um milagre. Deus colocou Gideão numa situação onde era impossível dar crédito para sorte, para estratégia ou para força humana. Se eles vencessem, só haveria uma explicação: foi Deus. Tem situações na sua vida que Deus permite ficarem impossíveis de propósito. O médico diz: não tem jeito. Ou advogado diz: causa perdida. O banco diz: não tem crédito. Calma, você acaba de se qualificar para a intervenção divina. Quando a sua força acaba, a de Deus começa. Mas Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabia que, mesmo obedecendo, Gideão estava tremendo de medo por dentro. Na noite da batalha, Deus disse: se ainda temes, desce ao arraial dos inimigos e ouve o que dizem. Gideão desce escondido como um espio. Ele chega perto de uma tenda inimiga e ouve 2 soldados conversando. Um diz: tive um sonho. Um pão de cevada rodava e batia na tenda de Midian e a derrubava. O outro responde: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus entregou Midian na sua mão.
Olha que coisa linda. Deus usou a boca do inimigo para confirmar a vitória de Gideão. O pão de cevada era a comida de pobre, comida do animal. Gideão se sentia assim, pobre, insignificante. Mas no sonho, esse pãozinho derrubava a tenda real. Ali, no escuro, ouvindo o medo dos seus inimigos, Gideão entendeu. Eles são gigantes por fora, mas estão aterrorizados por dentro. Você olha para o seu problema e acha que ele é um monstro invencível. Mas a verdade espiritual é que o diabo tem medo de você quando você está revestido por Deus. A doença, a crise, a afronta, eles sabem que já perderam. Gideão voltou para o acampamento não mais como um medroso, mas como um general. Ele acordou os 300 e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial de Midian nas vossas mãos. E a estratégia que ele deu foi a mais estranha de todas. Não levem espadas. Levem trombetas, levem cântaros vazios e levem tochas de fogo. Uma mão ocupada com a trombeta, a outra com a tocha. E a espada, como se luta sem espada na mão. A batalha de Gideão nos ensina que às vezes a nossa arma não é o ataque, é a adoração e a luz. Era o começo da vigília da meia-noite. O silêncio no vale era absoluto. Os midianitas dormiam, seguros de que ninguém ousaria atacá-los. De repente, ao sinal de Gideão, o silêncio explodiu. 300 cântaros de barro foram quebrados ao mesmo tempo. Creche! 300 tochas de fogo apareceram na escuridão, cercando o acampamento. E 300 vozes gritaram como trovão: espada do Senhor e de Gideão. Imagine o pânico. Os midianitas acordaram atordoados. Barulho de cerâmica quebrando, luzes piscando por todos os lados, gritos do guerra. Eles pensaram que estavam cercados por um exército gigante. E o que aconteceu? A Bíblia diz que todo o exército deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Mês impressionante no escuro e na confusão. Eles começaram a lutar uns contra os outros. Deus fez com que a espada de um fosse contra a do outro. Preste atenção nisso. Os 300 de Gideão não precisaram usar espadas. Eles apenas seguraram a luz e tocaram a trombeta. Quando você obedece a Deus, Ele confunde os seus inimigos. Aqueles que armaram contra você no trabalho vão começar a brigar entre si. As mentiras que contaram sobre você vão cair por terra sozinhas. Você só precisa ficar parado na sua posição, segurando a tocha da sua fé e deixar Deus causar o pânico no campo do inimigo. Foi uma vitória total. O povo que oprimia Israel por 7 anos foi varrido em uma única noite. O covarde do lagar tornou-se o libertador da nação. Não porque ele ficou forte de repente, mas porque ele confiou no Deus que é forte. Qual é a lição final de Gideão para a sua vida hoje? Para que a luz da tocha brilhasse, o cantaro de barro teve que ser quebrado. Nós somos esse cantaro. O barro representa a nossa natureza humana, o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso medo de pau que vão pensar de mim. Enquanto você tenta se proteger, a luz de Deus fica escondida dentro de você. Mas quando você permite que Deus te quebre, quebre o seu orgulho, quebre a sua timidez, quebre a sua autossuficiência menos, então a luz dele brilha e o inimigo foge. Talvez hoje você se sinta como Gideão no começo. Pequeno, pobre, sem recursos. Deus te diz: eu não preciso dos seus recursos. Eu preciso da sua disponibilidade. Pare de olhar para o tamanho do exército inimigo, suas dívidas, sua depressão, seus problemas familiares. Comece a olhar para quem está com você. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Não aceite mais o rótulo de vítima. Assuma a identidade de quem foi escolhido para libertar a sua casa. Eu quero orar agora por você que sente medo, por você que tem ansiedade e pensa 1000 vezes antes de tomar uma decisão. Feche os olhos se puder e receba essa oração de coragem. Senhor Deus, Pai de poder e de guerra, hoje nós entramos na Tua presença não pela nossa força, mas pela Tua misericórdia. Senhor, Tu conheces cada Gideão que está me ouvindo agora. Tu vês aquele que está escondido no lagar da depressão, no lagar das dívidas, no lagar da vergonha. O mundo chama de derrotado, mas o Senhor chama de valente. E o peco agora arranca a síndrome de inferioridade da mente deste teu filho e desta tua filha. Quebra o altar do medo que foi levantado no coração deles. Dá a coragem para derrubar os ídolos dentro de casa. E mesmo que pareça que eles têm poucos recursos, pouco dinheiro, pouca força, pouco apoio, menos mostra que o pouco com Deus é muito. Confunde os inimigos que se levantam contra a vida deles. Que a luz de Cristo brilhe através da nossa fraqueza. Nós tomamos posse da espada da vitória hoje. Em nome de Jesus. Amém. Gideão teve que dar um grito de guerra para a vitória acontecer. Eu quero que você dê o seu grito de fé agora, aqui nos comentários. Não saia deste vídeo sem declarar a sua nova identidade. Escreva aqui embaixo: o Senhor é comigo e eu sou valente. Profetize isso sobre a sua vida. O medo vai ter que sair quando lê a sua fé. Compartilhe essa história com alguém que você sabe que está passando por uma luta difícil. Seja a trombeta de Deus na vida de um amigo hoje. Este é o Passos com o Senhor. Fique na paz e até a próxima vitória.